Começou hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. A meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 70 milhões de brasileiros nos próximos 2 meses. E para isso, a campanha foi dividida em 2 etapas. Nessa primeira etapa, a prioridade são as pessoas com mais de 60 anos e os funcionários da área da saúde. A vacina é eficaz contra 3 cepas e quem explica que variantes são essas é o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Numa entrevista ao vivo à Voz do Brasil, Queiroga fala também da vacinação contra o sarampo e explica como se proteger de Covid e gripe ao mesmo tempo. Acompanhe. De 2 a 5 anos, os profissionais de saúde e os idosos. No primeiro momento, serão os profissionais de saúde e os idosos. A partir de maio, aí as crianças entrarão como grupo prioritário também na vacina da influenza. Além da influenza, o sarampo. Agora, ministro, qual a quantidade de doses que o Ministério reservou para essa campanha e qual a meta de vacinação? No caso da influenza, 77,9 milhões de doses. A meta, vacinar 90% do público-alvo. Em relação ao sarampo, 12,9 milhões de doses e a meta é vacinar 95% do público-alvo. E nós sabemos que nós vamos atingir essa meta. Primeiro, porque nós temos dose. Segundo, porque nós temos capacidade de aplicar essas doses. E terceiro, porque a população brasileira tem uma cultura vacinal muito grande. Então, ministro, só para ficar mais claro, a partir de agora, então, sarampo não. Só a partir de maio, então, sarampo com as crianças. Não, é sarampo e a vacina da influenza. Tá. Sarampo, as pessoas podem buscar, essas vacinas estão nos postos de vacinação à disposição da população. Ocorre que, como nós temos alguns casos de sarampo e é uma doença evitável por vacina, nós vamos fazer a vacinação agora para reforçar a necessidade de se vacinar contra o sarampo. E é importante a gente ressaltar também que são doenças que podem se agravar e causar problemas mais sérios que só uma febre, não é isso, ministro? Sim, pode. Sobretudo a gripe, né? Nós tivemos problema agora no final do ano. Nós tivemos alguns casos de gripe provocado por H3N2, por uma cepa diferente daquela que foi a cepa da campanha de vacinação de 2021. Lembrar que nós fazemos uma das maiores vacinações contra a Covid-19 do mundo, né? E não é simples vacinar contra a Covid a população inteira, né? Vacinar contra sarampo, contra a gripe. Em 2020, nós conseguimos atingir a meta, que foi justamente vacinar 90% da vacinação com influenza. Vamos apostar que agora em 2022 nós vamos também atingir essa meta. Agora, ministro, essa vacina contra a influenza, o senhor acabou de falar, ela é frequentemente atualizada para garantir uma efetiva proteção contra as novas cepas do vírus? Excelente pergunta, Nazi. Todos os anos a OMS atualiza as cepas e o Brasil investiu 1,2 bilhão de reais somente para a aquisição da vacina contra a influenza. Agora, ministro, no caso das crianças, existe alguma recomendação para aquelas que já receberam alguma vacina contra a gripe e aquelas que vão se vacinar pela primeira vez? Não, pode se vacinar. As crianças começam a partir do dia 4 de maio. Né? A vacinação agora são os idosos e os profissionais de saúde nesse primeiro momento. Agora, ministro, como em toda a campanha de vacinação, nós teremos aí o dia D, que está marcado aí para o dia 30 de abril. Como é que vai ser o esquema para esse dia? Pode vacinar todo mundo? Então, no dia D, nós já vamos antecipar e vacinar também as crianças, né? As crianças de 2 a 5 anos, os profissionais de saúde e os idosos. E o Brasil, no dia D, vai dar um show em relação à vacinação. Aí vai ter postos abertos para todo mundo aí? Nossas unidades básicas de saúde, são 48 mil unidades básicas de saúde espalhadas pelo nosso grande Brasil, né? Do norte ao sul. E 38 mil são salas de vacinação. É por isso que agora, durante a vacinação contra a Covid-19, houve dias que vacinamos mais de 2 milhões e 400 mil brasileiros. Então, não temos dúvida do sucesso da nossa campanha de vacinação. E após o encerramento da campanha, ministro, em junho, o Ministério vai garantir as doses nos postos ainda para quem perder a campanha? Sim, as doses são asseguradas. Faz parte do Programa Nacional de Imunização do Brasil, que é um dos maiores programas de imunização do mundo. Essa política ela foi institucionalizada por meio de uma lei em 1976, no governo do presidente Ernesto Geisel. À época eu tinha 11 anos e eu me lembro que fui tomar vacina contra
a meningite, que houve uma epidemia de meningite na época, né? Então, existe essa cultura vacinal do povo brasileiro que ajuda o ministro da Saúde. Agora, é importante tomar antes do período frio, né, ministro? Assim... Temos que tomar as doses que estão aí disponíveis. É importante tomar em qualquer época. Se não tomou, busca uma unidade básica de saúde que as vacinas do Programa Nacional de Imunização estarão disponíveis. Nós gastamos mais de 4 bilhões de reais com vacinas para o Programa Nacional de Imunização. Fora a Covid. O governo do presidente Bolsonaro investiu cerca de 30 bilhões de reais em vacinas para a Covid-19. O Brasil continua avançando aí na vacinação contra a Covid, como o senhor acabou de dizer, e durante a campanha, as duas vacinas vão poder ser tomadas? Qual é a recomendação? Sim, pode tomar a vacina contra a Covid. Um dos fatores que contribuíram para uma menor cobertura da vacina da gripe o ano passado foi que, no princípio, não se administrava as duas vacinas naquele momento que o indivíduo ia para a unidade básica de saúde tomar a vacina. E a evidência científica foi sendo criada e os especialistas viram que não haveria problema de aplicar as duas vacinas. Pode tomar no mesmo dia? Pode tomar sim. Agora, dados do Ministério mostram que tem caído a adesão à vacinação de algumas doenças, como a poliomielite. Existe uma preocupação de que essas doenças consideradas erradicadas possam ressurgir, ministro? Bom, esse é um problema mundial, não é só do Brasil. Às vezes, parte da imprensa gosta de realçar que o Brasil vai muito mal. E a população brasileira sabe que é justamente o contrário. O Brasil está bem, é por isso que estamos controlando a Covid-19. Onde tem caso de poliomielite? Israel. Né? E se está acontecendo em Israel, pode acontecer aqui. Então, reforçar que essas vacinas estão disponíveis. Agora, há um paradoxo. Os países desenvolvidos, há uma cobertura vacinal baixa. Por quê? Porque essas doenças evitáveis por vacinas não são prevalentes lá. E o Brasil, no mesmo sentido, nós temos conseguido controlar essas doenças. Então, a população, às vezes, sente uma falsa segurança de que essas doenças desapareceram. E elas não desapareceram. Até porque o presidente Bolsonaro ainda recebeu de legado um país desigual, com índice de desenvolvimento humano diferente entre as diversas regiões. Região Norte, por exemplo, nós ainda temos o que nós chamamos de doenças negligenciadas, a malária, a tuberculose ainda é um problema endêmico no Brasil em várias regiões, e nós estamos trabalhando para reverter esse cenário. Com a pandemia, é claro que é mais difícil. Mais complicado fazer campanha também, né, mesmo? Com tanta... Mais complicado fazer tudo, mas como o governo é um governo eficiente, é um governo que foi vacinado contra a corrupção, aí nós temos recursos para adquirir, por exemplo, 30 bilhões de reais em vacinas contra a Covid-19, investir 1,2 bi em vacinas contra a influenza. Só lembrar que 1,2 bi é mais ou menos o orçamento da Controladoria Geral da União, que tem sido a vacina contra a corrupção aqui no governo do presidente Bolsonaro. É por isso que não tem nenhum ministro, nenhum auxiliar do presidente envolvido em práticas de corrupção. Agora, ministro, a vacinação também é uma maneira de garantir que o sistema público de saúde não seja muito pressionado, né? Com certeza. Nós temos que ter uma atenção especial à questão da saúde básica, atenção primária, porque com isso nós evitamos agravos, como, por exemplo, as síndromes respiratórias agudas graves, que não acontece somente como complicação da Covid-19, acontece também como complicação da gripe. Crianças também, né, podem ter viroses que levam a síndromes respiratórias agudas graves, decorrente de influenza, decorrente do vírus sincicial respiratório. Não é só Covid, há outras causas. E quando nós vacinamos a nossa população, mesmo que não consigamos evitar que o indivíduo contraia a doença, nós conseguimos evitar internações, sobretudo em situações graves, e óbitos. Então, a vacinação é uma das políticas públicas mais custo-efetivas que o sistema de saúde pode colocar à disposição da população. Ou seja, é um dever do Estado e é um direito de cada um brasileiro buscar as vacinas. Certo, ministro. O Plano Nacional de Imunizações é um exemplo aí para outros países. O que o senhor destacaria do nosso PNI?
Bom, o nosso PNI é a forte estrutura de aplicação de vacina, né? Eu já aqui falei que houve dias que aplicamos mais de 2.400.000 doses de vacina. E quando tivemos vacina, porque existia uma dificuldade com vacinas para a Covid no mundo. Só alguns países tinham capacidade produtiva. Hoje o Brasil já tem. Na Fiocruz nós já produzimos a vacina com IFA nacional. Então, quando essas vacinas estão disponíveis, elas são aplicadas. Porque nós temos os vacinadores que estão nas 38.000 salas de vacinação e temos uma população que é muito aderente. Então, é por conta dessas ações, por exemplo, a forte campanha de vacinação do Brasil, o que o Brasil fez durante a pandemia da Covid-19, fortaleceu o sistema de saúde, ampliou a capacidade de vigilância em saúde, a vigilância genômica, que o Brasil foi escolhido por todos os países da América para representar a América no organismo governamental negociador do novo tratado de pandemias. Então, o Brasil e o seu Sistema Único de Saúde deve sim ser um orgulho para cada um dos 210 milhões de brasileiros. Ministro, para a gente finalizar, o senhor poderia convidar então nossos ouvintes que estão entre os grupos prioritários a comparecerem aos postos de vacinação? Com certeza. Então, convido a todos, eu mesmo hoje já apliquei algumas doses de vacina, a comparecer às nossas salas de imunização, porque as vacinas, elas só têm um dono: o povo do Brasil. Tá certo. Conversamos então com o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Ministro, muito obrigado aqui pela entrevista. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O ministro defendeu a vacinação contra a poliomielite, o sarampo, a Covid e a gripe. É que teve início hoje em todo o país a campanha de imunização contra a gripe. São 2 fases. A primeira começou hoje mesmo e a meta é vacinar mais de 70 milhões de brasileiros. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.